Essa é a história de Yuri Caio, o Cavaleiro Dourado. No início de tudo, em um mundo onde 5 clãs dividiam a superfície do planeta, antes mesmo dos continentes se espalharem, toda a Terra era unida, formando um único continente conhecido como Garden. Reza a lenda que o criador desse lugar nomeou cada casa com o emblema de um animal para diferenciá-los. White Lion, Red Horse, Golden Tiger, Blue Shark, and Black Dragon. Ele enviou um sábio para ajudar os humanos a se desenvolver na culinária, medicina, construções e outras áreas. Mas a ambição os levou à guerra. Cada nação se adaptou ao seu habitat natural e por gerações passou sua coroa, até chegarmos à situação atual. As nações de Garden. Leão representava a casa de Leone. Seus soldados eram incrivelmente fortes e destemidos. Eles seguiam seu líder como leões, e seus ataques eram ferozes e mortais. O rei de Leoni era o rei Brookstein White. Características: forte porte físico devido aos intensos treinamentos. Pareciam maiores em comparação com outros soldados. Cavalo. Muito bem treinados na cavalaria, representavam a cidade de Demphai. Eram altamente inteligentes e, com seus cavalos, eram quase imbatíveis. O imperador Miwanshu governava há muito tempo. Dragão. Representava a grande cidade de Samadon. Seu exército impunha respeito e suas armaduras escuras como a noite confundiam os inimigos. Embora bem-sucedidos, os reis dessa linhagem eram ambiciosos e planejavam unir Garden para controlar tudo. Diziam que o rei Drake Ixama beirava a loucura e era muito próximo do imperador Miwanshu. Tigre. Sanguinários na batalha, mas de coração puro e leal, eram de menor número e foram a primeira casa a cair. Examadon e Demphai se juntaram para derrubá-los, desejando seu território por algum motivo. O rei Adriel resistiu até a morte. Tubarão representavam o porto de Ifen. Viviam da pesca e do transporte marítimo. Seus soldados eram especialistas no mar e eram implacavelmente comandados por Kalita Ioki. Capítulo 1. Yuri Caio tinha apenas 9 anos quando foi vendido como escravo para uma aldeia perto de Tienai, após uma grande chacina em sua cidade. Ele não se lembrava de muita coisa, apenas do nome de seus inimigos, Examadon, conhecido como o Exército do Dragão Negro. Caio já havia ouvido várias histórias sobre Examadon, que era liderado por um jovem rei chamado Drake Ixama. Seu exército era temido por suas investidas noturnas, e suas armaduras e lâminas negras como a noite assustavam e abriam ao meio quem cruzasse seu caminho. O povo de Yuri Caio era os Quilianos. Ele tinha uma vaga lembrança dos seus parentes e amigos sendo assassinados, com espadas e lanças perfurando-os e o fogo consumindo sua cidade. Um grande baque o fez desmaiar. Comprado por um fazendeiro severo e miserável, Yuri foi forçado a trabalhar em um estábulo. Após mais de 1 ano em condições precárias, fugiu sem destino, mas foi capturado por um saqueador que o levou para Examadon. Machucado e sujo, foi transportado em uma gaiola. Após dias de viagem, chegou ao seu destino. Nunca havia visto algo parecido. As torres eram tão altas que seria necessário 20 homens em pé para escalá-las. As muralhas de pedras escuras pareciam intransponíveis. Ao longe via mais 3 muralhas até chegar a um castelo negro imponente. No topo de uma das torres, um enorme dragão refletia, parecendo uma estátua de mármore. Seu sequestrador desceu no momento em que chegaram ao portão e subornou um dos guardas para entrar. Yuri observou o homem atentamente. Queria lembrar de seu rosto. Era alto e magro, com várias capas cobrindo o corpo. Usava um tapa-olho no lado direito e seu nariz parecia ter sido quebrado várias vezes. Yuri tentou pedir ajuda, mas foi silenciado com a coronha da espada do guarda noturno. Lá dentro, não pôde observar muito, pois sua gaiola foi coberta por um pano.
Quando finalmente pararam, descobriu que havia sido comprado por um padre que mantinha uma casa de órfãos em uma escola militar. Ao vê-lo, o padre se assustou, mas logo sorriu. "Que olhos lindos você tem, garoto", disse o velho risonho. "Há quanto tempo você não come?", perguntou o padre, oferecendo um pedaço de pão. "Coma, você está muito fraco." Yuri comeu sem hesitar, e o padre lhe deu mais até que ele se sentisse satisfeito. Após matar a fome, observou o lugar. Estava em uma casa feita de pedras e madeiras, grande o suficiente para 20 pessoas. E ao ver a mesa gigante, entendeu que se tratava de uma mesa de banquete. "Você tem um nome?", perguntou o velho. "Eu sou o padre Joseph Cursen. Cuido de crianças que não têm onde ficar." "Como você, garotinho?" "Eu tenho onde ficar", respondeu Yuri. "Minha cidade é Kyle. Não pertenço a este lugar." "Você está ficando louco. Mantenha isso em segredo." Ele expressava preocupação. "Se você falar isso para mais alguém, todos nós estaremos em perigo. Você está em Essamadon, inimigo mortal da sua terra." "Eu não me importo", disse Yuri Caio. "Preciso voltar para os meus pais." "Escute, vou explicar apenas uma vez", disse Joseph, olhando fundo nos olhos de Yuri. "A cidade de Kyle foi destruída, e ninguém além de mim pode saber que você é de Kyle. O rei tem ordens para eliminar qualquer traço dos Kyleanos. Eu vou cuidar de você até que você possa tomar suas próprias decisões. A partir de agora, você é um Examanés. Ao menos finja isso, para o seu bem e o meu também." Yuri não respondeu. As lembranças voltaram e ele teve que concordar. Joseph o levou para conhecer as outras crianças e jovens. A maioria eram adolescentes e jovens maiores, com aparência de travessos. Havia cerca de 8 meninos mais velhos e apenas 2 mais novos. Joseph apresentou brevemente seus novos amigos. Os maiores eram Mike Stonks, com 16 anos, um jovem de cabelo liso escuro, que não parecia muito contente. Gerard e Lampard eram gêmeos, também com 16 anos, brancos e grandes como Mike. McKight tinha 15 anos e era um jovem ruivo, esguio, com um olhar intenso, que parecia esconder algo no bolso. Um deles tinha a mesma idade e se chamava Belton, um menino negro com cabelo enrolado. Bom, como eu disse, eu tenho por obrigação que você vá à Escola Militar de Essamadon, uma das melhores que existem no mundo. Você, juntamente com seus novos irmãos, fará as atividades de aptidão física e teórica. Vai aprender a escrever e a pronunciar a língua natal. Você terá onde dormir e um lugar para comer. Não fique triste, garoto. Se você está aqui, é porque algum propósito você terá em sua vida. E como eu já conversei contigo, espero que seja bem-vindo." O padre exalava alegria, uma energia tão boa. Lembrava algo de sua infância, porém sua memória falhava e não conseguia enxergar os fatos com clareza. "Antes disso", recomeçou Joseph, "queira nos apresentar por gentileza. Preciso saber o nome do meu novo filho." Yuri enrubesceu com vergonha. Era só um garoto que sofreu de tudo na vida. "Meu nome é Yuri Caio." No mesmo dia, ele conheceu a incrível escola militar e pôde ver o dragão quase de perto. Era feito de um diamante especial, um diamante negro. Todos os alunos usavam trajes pretos, com bordas douradas, um finíssimo traje de treino. Seu treinador era duro e não ligava para a idade, peso ou categoria. Eram todos pré-soldados. Nesse mesmo dia, treinou com um parceiro com quase o dobro de seu peso. E ao olhar em volta, percebeu que aquilo era comum. Com o tempo, foi se adaptando com sua cama, dormia em cima de uma beliche, num quarto cheio de beliches. Sua vida na academia não foi nada fácil, principalmente no começo, porque não conseguia fazer tudo e sentia um leve sintoma de rejeição, como se ele não fizesse parte daquilo. Yuri conheceu a escola onde teve a oportunidade de se apaixonar pela primeira vez. Uma garota de cabelos negros e pele branca como a neve, tinha traços asiáticos e estava sempre rodeada por várias meninas. Ela não parecia notá-lo. Após um ano, passou do nível iniciante e começou a fazer parte de outra categoria, o que dificultou mais ainda. Estava claramente atrasado em relação a outros da sua turma. Até seu amigo Belton estava à frente dele, já na 4ª fase. Geralmente o soldado começava com 7 anos e aos 17 estaria formado para ser promovido. Foi aí que ele resolveu ser fora da média. Aos 13 anos conseguiu mostrar tamanha destreza, com arco e flecha em uma caça, que passou 2 fases da academia por ordem do superior do seu treinador.
Aos 15 já havia feito 7 fases do seu treinamento. Todos se surpreendiam com o talento e força de vontade do menino. Foi ganhando massa muscular com os treinamentos brutos, ganhando experiência em combates, foi se tornando uma máquina. A essa altura, era um dos melhores da academia. Os mais velhos se formaram: Mike, Gerard, Lampard. Foram os primeiros, logo depois, McKnight. Quando Yuri Caio completou 17 anos, estava em seu último estágio da academia, o que causou burburinhos pela cidade inteira e gerou inveja na parte de cima da pirâmide. Mike e Gerard, ao se formarem, viraram instrutores, o que não condizia com a vontade deles. Lampard foi recrutado para soldado por um dos generais de Zamadon. Uma vez, Caio escutou por trás da porta enquanto passava e parou para ouvir. "Eu vou desafiá-lo a um duelo", disse Mike. "Ele chegou aqui por último e quer ser o queridinho de Joseph e do treinador Hunter. Eu que passei as 10 fases de ponta a ponta, sem pular nenhum dia sequer, não tenho oportunidade. Ouvi falarem que o governador tem interesse nesse menino de merda para sua guarda pessoal." Yuri não sabia se ria de felicidade por estar se saindo bem e sendo reconhecido, ou chorava por sua segunda família estar se virando contra ele, porém seguiu seu caminho. Na sua última prova física, ocorreu o que ele já esperava acontecer. Teria que duelar corpo a corpo com Mike, em um jogo que eles chamavam de Danjo. Se ele ganhasse, seria formado pela instituição, e se perdesse, voltaria à mesma fase novamente. Tudo armação de seus instrutores, que estavam querendo acabar com ele. Mike Stonks era um tanque de guerra. Quase ninguém teria a coragem de topar com ele no murro. Mas Yuri Caio aceitou a oferta. Quando chegou em Examadon, Yuri tinha 10 anos, e Mike 16. Agora um tem 17 e o outro 23. "O negócio é um seguinte, seus vermes", gritou Gerard fora do ringue. "Quem derrubar o outro com nocaute primeiro vence, e se for arremessado para fora, perde um ponto. Acaba a partida no total de 3 pontos. Nas últimas fases de treinamento, eram convocados vários generais e soldados olheiros para assistir aos jogos. "Em posição!" gritou o treinador Hunter, tomando posição de juiz. Ao subir no ringue, sentiu calafrios e uma pontada de medo. 1, 2, 3... Valendo! Mike ria e não tirava os olhos famintos de Caio. Quando se deu conta, viu que havia uma quantidade considerável de gente os olhando, mas não tinha tempo para olhar quem era. Quando o juiz fez o sinal de luta, Mike veio como uma locomotiva em cima de Yuri, o agarrou pela cintura com um ombro e o jogou para fora do ringue, caindo em cima dele. O ar de seu pulmão sumiu, e quando voltou a respirar, sentiu sequelas da queda. Sua cabeça rodou. O treinador perguntou se estava bem, e ele balançou a cabeça que sim. 1-0! Gritou Gerard rindo. "Vamos, garoto, vamos!" Yuri tentava respirar, mas puxava o ar em vão. Pontinhos brancos já dançavam na sua visão. Os dois combatentes se posicionaram e foi dado a largada novamente. Mike tentou outra investida, mas Caio pulou para o lado. Eles se encararam como nunca e Yuri sentiu raiva. Suas veias saltaram e um bateu de encontro com o outro, tentando jogar o outro para fora. Mike, com vantagem corporal, conseguiu jogar Yuri novamente para fora, mas se surpreendeu em como Yuri Caio havia segurado, nem que por segundos, o seu ataque. A multidão que estava lá bateu palmas e gritou: 2-0! Urrou Gerard às gargalhadas. "Eu quero socos, quero ver sangue!" Yuri, ofegante, se posicionou novamente enquanto Mike ria. "Vamos lá, queridinho. Você não parece tão promissor agora." Ao começar o último round, Mike pulou e desferiu um soco certeiro no nariz de Yuri Caio. Ele colocou a mão e sentiu molhar os dedos. Viu o sangue da cor vermelha mais pura. E isso o fez viajar. Lembrou da sua cidade Kyle, no dia em que jorrou sangue por todos os lados. E os mandados de Drake Xama acabaram com tudo aquilo que amava. Lembrou de sua mãe e pai, ambos loiros e altos, com machados nas mãos, escoltando Yuri e seu irmão mais velho por dentre o mato. "Fujam", disse seu pai. "Vocês ainda não têm idade o suficiente. Mas lembre-se, quando forem homens adultos, terão responsabilidades. E não podem fugir disso, e sim lutar. Lutar com honra, como um tigre. Nunca perdemos uma presa de vista." Yuri voltou. "Lute com honra, lute como um tigre." A voz ecoava cada vez mais rápido e mais alto. "Nunca perdemos a presa de vista."
quando se levantou com o rosto todo vermelho de sangue. Mike estava espantado e sabia que todo o resto também. "Parem a luta!" gritou Joseph. "Não!" gritou Yuri com a voz rouca. "Agora, vamos até o fim!" E partiu para cima de Mike como um raio, pegando-o de surpresa. O primeiro soco pegou no olho, o segundo no nariz, e a sequência foi tão rápida e feroz que Mike caiu no chão desacordado. Seu rosto estava pior que o de Yuri. Não sabia ao certo quantos socos deu, mas foi o suficiente para acabar com a raça de Mike Stonks. Ao sair do ringue, escutou palmas. Yuri não comemorou. Saiu irritado e foi pro vestiário lavar a cara, enquanto ouvia muitos gritos da torcida lá fora, pedindo mais sangue. Sim, o povo era muito sanguinário e tudo se resumia à agressão naquela cidade. Então Yuri cresceu treinado conforme a cultura, porém não gostava muito de ser agressivo. Apenas com inimigos, e naquele momento não teve outra escolha. Ainda no vestiário, Joseph foi falar contigo. "Você foi incrível, Yuri", disse o velho. "Mike tentou claramente te humilhar, ainda bem que você deu o troco. Mas me diga, qual será seu próximo passo? Vai ficar aqui e tentar uma carreira militar em Essamadon?" "Bom, eu agradeço por tudo o que fizeram por mim", disse Yuri sombrio. "Mas eu tenho outros propósitos e deveres, Joseph." "Vingança", sussurrou o padre. "Você quer se vingar, eu sei. Meu filho, a vingança envenena a alma. Te faz esquecer das outras coisas e focar apenas nisso. Não quero você assim. Eu preciso voltar para minha terra. Preciso saber das minhas raízes. Preciso conhecer Kyle de verdade." E foi então que perceberam que alguém estava os observando. Era Mike. Sua cara estava quase irreconhecível. "Sempre desconfiei", começou ele saindo de trás da porta. "Você veio de Kyle, garoto. Isso explica muita coisa. Faça o que você acha certo fazer, Mike", disse Joseph. "Eu adotei esse menino da mesma forma que você." Mike os encarou. Por um momento achou que ele iria os atacar, e Yuri colocou a mão na cintura e sentiu sua adaga escondida. Mas Mike Stonks se virou e saiu. Joseph se virou para ele. "Fuja, garoto. Saia da cidade enquanto antes. Ele vai acionar os guardas. Provavelmente morrerei enforcado. Mas já estou velho. Fuja agora." Yuri não queria deixar ele ali. Começou a chorar. Deu um abraço apertado em Joseph. Agradeceu de novo. Depois de algum tempo, Joseph o convenceu a ir. Kyle saiu do edifício chorando com o arco preso nas costas e 5 flechas que havia feito manualmente na aljava. Pela segunda vez tinha que fugir. Isso o incomodava muito. Ele foi descendo a cidade lotada, passou por vários guardas. Provavelmente nenhum ainda sabia de nada sobre ele. Apenas o respeitavam pelo seu feito. Quando chegou no penúltimo portão, escutou uma gritaria vindo de trás. Já sabia. Eram eles. Mike e seus mandados. Ele conseguiu passar pelo penúltimo portão e então só sobrou o portão da muralha, que ao longe se viu fechando. Suas esperanças foram sumindo. Viu guardas descendo todos de preto, para lá e para cá. Ele pegou uma capa que havia trazido e o colocou sobre o corpo. Ainda estava com o traje preto de treino. Talvez passasse despercebido, então pensou: "Vou para um lugar que ninguém imaginaria que eu fosse, a muralha." Chegou ao lado de uma das torres, enquanto alguns últimos guardas desciam para procurá-lo. Esperou e observou, e então começou a subir as escadas. Por sorte, não encontrou mais ninguém até chegar lá em cima. Quando entrou pela porta da torre, viu um guarda de manto negro com um berrante na mão. "Boa tarde, senhor. Por acaso não viu um menino passando por aqui?" Disfarçou Yuri, o guarda. O olhou de cima a baixo e tirou seu capuz. Era ruivo, bonito e intimidador. Era Mackite. "Você queria me enganar, garoto? Eu sei que estão te procurando. Te vi subindo as escadas." Yuri Kyle explicou brevemente o ocorrido. "Eu não tenho culpa. Não fiz nada de errado. Me ajude, cara." McWhite arrancou sua grande espada da bainha. "Não é à toa que sou um dos melhores guardas da torre. Se renda ou iremos lutar." Ele o rodeou até ficar entre ele e a porta de saída. "Não posso me render", disse Yuri Kyle, levantando a cabeça e se preparando para a luta. "Então você escolheu a morte?" Ele deu um golpe lateral formando um arco com sua espada. Arrancaria a cabeça de Yuri se ele não tivesse esquivado. Tentou espetá-lo mais, Kyle pulou para trás, encostando as costas na parede. McWhite tentou mais um golpe, dessa vez no peito, e a lâmina retiniu na parede de pedra quando Yuri rolou para o lado.
Nos milésimos de segundos que McWhite se recuperava, Yuri o chutou no peito, jogando McWhite pela porta e caindo na escada com um grito. Ouviu alguns baques de armadura nas pedras. Era uma longa queda, mas se tivesse sorte conseguiria se enroscar em algum degrau antes de morrer. Você não é meu inimigo, McWhite. Yuri olhou pela torre e achou uma corda, rapidamente amarrou em uma das janelas e jogou para fora. Ele se lembrava que havia um pequeno estábulo de prontidão para batedores do lado de fora da muralha. Quando desceu a corda, colocou um pano nas mãos para não queimá-las e pulou. Havia feito isso várias vezes nos treinos, mas nunca em uma fuga real. A corda não chegava até o chão. Só percebeu quando acabou a corda e se esborrachou lá embaixo. Ele ouviu trombetas e berrantes tocando lá dentro. Ninguém sabia que ele estava lá fora, a não ser McWhite. Yuri foi andando ao lado da muralha, até conseguir achar os estábulos. Por sorte, havia 2 cavalos se alimentando e ninguém cuidando. Ele armou a sela rapidamente no cavalo mais forte e saudável. Era marrom e bonito. Ao procurar nas coisas dos soldados, achou uma cesta com pão e carne salgada, e outra cesta com algumas peças de roupas. Amarrou tudo o que pôde no cavalo. Tinha a prática com esse tipo de trabalho, pois já havia trabalhado em estábulos. Encontrou também um escudo redondo de aço e madeira e o colocou nas costas. Logo montou o grande cavalo, assumiu as rédeas e partiu insentindo a mata ao lado da estrada principal. Ouviu gritos quando começou o galope. Logo depois, flechas zumbindo e fincando perto dele. Sentiu quando uma flecha acertou o escudo nas suas costas. Yuri deu um grito de dor e cambaleou em cima do cavalo, mas não caiu. Já estava machucado e ferido pela luta com Mike, e desgastado pela fuga e também pela luta com McWhite. Sabia que os arcos que usavam na torre eram grandes o suficiente para atravessar um escudo. E foi o que aconteceu. Yuri Caio tirou o escudo, já fora do alcance das flechas, e suas costas estavam sangrando, mas a flecha não entrara muito em sua pele. Por sorte, foi apenas superficial. Ele sabia que logo caçadores viriam em seu encalço. Qual será o destino de Yuri nessa trama? Será que ele consegue chegar a Kylie? Tudo isso no próximo capítulo de Yuri Caio, o Cavaleiro Dourado.